Olá a todos, eu sou o professor Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito da obra Lembrança de Morrer, de Álvares de Azevedo, que é uma obra obrigatória para o PAS 2 da UNB. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito a fortalecer este projeto de análise de obras do PAS. O Álvares de Azevedo ele fez parte da segunda geração do romantismo brasileiro, que ficou conhecida também como geração ultrarromântica. Tem gente que chama esse período também na literatura de ultrarromantismo ou romantismo egótico. O egótico aqui referenciado ao eu, que havia um foco muito grande no eu. Foi uma geração marcada por poetas que morreram cedo, mas que expressaram as suas agudas crises existenciais, ou seja, muitos autores morreram ali na faixa dos 20 anos de idade. A expressão do universo íntimo de jovens, isso foi muito recorrente nas obras desses autores. Há um fascínio pela vida noturna, a todo momento o ambiente noturno vai ser muito tratado na poesia desses autores. Haverá relação entre o tédio e a depressão, que são a essência do mal do século, que é tratado no século XIX, muito a depressão e o tédio é o mal do século. Essa expressão mal do século faz referência a essa relação desse sentimento de depressão do ser humano misturado com tédio, que foi muito expresso por esses autores. A expressão recorrente do amor platônico e da idealização da mulher amada é muito recorrente na obra deles. Vocês precisam ficar atentos que nas obras desses autores vai ser muito recorrente um amor que não se materializa e haverá a idealização da mulher amada. Ou seja, esse amor ele vai amar intensamente, mas ele não vai materializar, por exemplo, com beijos na boca, esse tipo de coisa. Não vou entrar em detalhes aqui, gente, mas é um amor que não se materializa, ele fica no mundo das ideias. A natureza e o ambiente vão se mostrar, às vezes, tempestuosos para representar as angústias interiores do eu lírico. Então, o ambiente e a natureza vão ter essa expressividade para representar o que o eu lírico sente. Há nas obras desses autores também um pessimismo profundo diante da vida cotidiana. Há uma temática emotiva de amor e morte, dúvida e ironia, entusiasmo e tédio. Há esses contrastes de forma recorrente na obra desses autores. O devaneio, o erotismo difuso. Aqui é um trecho, eu me inspirei muito nessa aula num livro do Alfredo Bós, História Concisa da Literatura Brasileira. Se eu não me engano, esse trecho eu tirei de lá. Que ele vai afirmar mais ou menos isso, que o devaneio, o erotismo difuso, o obsessivo, a melancolia, o tédio, o namoro com a imagem da morte, a depressão e a autoironia masoquista são desfigurações todas de um desejo de viver, que não logrou sair do labirinto onde se aliena o jovem, crescido em um meio romântico burguês, em fase de estagnação. Que é outro aspecto muito importante, esses autores eles eram da classe burguesa, ou seja, eram pessoas com escolaridade e tendo acesso à educação e também costumavam ter recursos financeiros, esses jovens do ultrarromantismo. A morte é vista como evasão dos sofrimentos e das angústias da vida. E dessa forma é comum a idealização do suicídio. Então, a morte vai ser vista como evasão dos sofrimentos e dessas angústias da vida. Vocês precisam prestar muita atenção nisso. Os autores dessa geração foram influenciados por autores europeus, como Lord Byron. Há constantemente a representação de virgens pálidas, representadas como bastante frágeis e muitas vezes intocáveis. Ou seja, também isso aí se relaciona muito com o amor platônico e a idealização amorosa. Agora vamos falar um pouco mais sobre o autor, o Álvares de Azevedo, que nasceu em 1831 e faleceu em 1852. Vamos falar aqui sobre as características e as obras dele, de uma maneira geral. Ele vai possuir tendências para a evasão e para o sonho, ou seja, vai ter um conjunto de devaneios aí, ele vai
ter uma evasão, para fuga da realidade, muitas vezes em sua obra. Ele presta-se mais à sugestão de atmosferas do que a um recorte nítido do ambiente. Isso também é muito importante. Ele vai sugerir atmosferas. Muitas coisas do poema não estarão descritas de forma muito evidente, muito clara. Ele vai mais sugerir uma atmosfera. Aqui, ele vai abordar os aspectos mórbidos e depressivos da existência por meio de expressões recorrentes, como negros devaneios, boca maldita, água impura, pálido, desbotado e assim por diante, né, gente? Haverá idealização intensa e conflitos existenciais que estarão associados à revelação do seu universo íntimo principalmente do eu lírico, das obras. As principais obras dele são Lira dos 20 Anos e Noite na Taverna. Lira dos 20 Anos é a principal obra e a obra de onde sai o poema Lembrança de Morrer. É um livro póstumo de poemas planejado para ser dividido em 2 partes, mas a edição final acabou tendo 3 partes, gente. Apenas a terceira parte não recebe um prefácio, ou seja, as outras 2 têm um prefácio. Nesse livro, vocês vão ver que o autor vai ter frases e referências a vários autores europeus que marcaram a literatura universal, como Shakespeare, o Lord Byron, o Victor Hugo. O Victor Hugo foi um autor francês, tá bom, gente? Shakespeare e Byron foram lá da literatura inglesa. Emprega, em comparação com os poetas dos movimentos anteriores, esse autor, nesse livro, uma diversidade de recursos estilísticos com maior liberdade de expressão. Ou seja, o autor vai usar uma grande liberdade de expressão nesse livro. A primeira parte do livro mostra o lado mais pueril e hipersensível do ser humano. Nessa parte também se destaca o amor platônico e a fragilidade do eu lírico. Já na segunda parte do livro, mostra-se o universo íntimo de forma irônica, pessimista e dispersa. O tédio e o devaneio são recorrentes nessa parte. E, por fim, a terceira parte mistura os estilos das 2 partes anteriores. E lembrando, a terceira parte ela foi inserida depois de algum tempo, com poemas que acabavam misturando elementos das 2 partes. Mas a essência da obra mesmo são as 2 primeiras partes, né, do livro. Aqui eu utilizei essa edição da editora Atelier. Eu recomendo muito que vocês utilizem essa edição. Vou deixar até o link para quem quiser adquirir logo aqui abaixo, porque é uma edição muito bem cuidada, com muitos comentários, muitas análises, que é para quem quiser entender com mais profundidade o livro mesmo. Tá bom? Pode ajudar também tanto estudantes do ensino médio, quanto professores de português, estudantes de graduação da área de letras e até críticos literários podem aproveitar essa edição devido aos seus comentários, que são muitas notas de rodapé explicativas e também muitas análises, principalmente na introdução da obra. Foi a apresentação em notas, né, do livro do José Emílio Major Neto. Tá aqui. Vamos agora à leitura do poema Lembrança de Morrer. Lembrando a vocês que a gente não lê um poema do Paz, ainda mais um poema do século XIX, romântico, na mesma velocidade que lemos uma postagem em rede social, e vai exigir que a gente não só leia, mas como também releia o poema algumas vezes para entendê-lo melhor. Tá bom, gente? Então, leiam e releiam este poema com muita atenção. O poema vai ter essa referência no início a uma frase, provavelmente um verso, uma frase, né, escrita por Shelley, que foi um poeta inglês do século XIX. Teve sua obra muito forte no século XIX, muito lida. Que para quem sabe aqui um básico de inglês, no more, all, nevermore, que é nunca mais, all, nunca mais. Não mais, quer dizer, não mais, ó, nunca mais. Tá bom, gente?
aqui. Essa referência que ele faz, e ele vai, a partir dessa referência, também exprime muito o sentimento que o poema vai ter. Algumas coisas, sim. Vamos à leitura do poema. Lembrança de morrer. No more, all nevermore. Não mais, ó nunca mais. Tem essa epígrafe aí no início. Vamos ao poema. Lembrança de morrer. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto, o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo, que se desfaz ao dobre de um cineiro, como o desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade, é desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade, é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas, de meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos, que não zombavam quando, em noite de febre endoudecido, minhas pálidas crenças duvidavam. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora, do pálido poeta deste flores. Se viveu, foi por ti, e de esperança, de na vida, gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha Virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansa em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela: foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma cantou e amava tanto, protegei o meu corpo abandonado, e no silêncio derramai-lhe canto. Mas quando pelo dia ave da aurora, e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque, abri os ramos, deixai a lua prantear-me a lousa. Aqui vamos começar um pouco sobre o vocabulário, gente. É sempre importante para vocês entenderem melhor o poema, terem o vocabulário como referência. Inicial. Rebentar-se, né? Que significa quebrar-se ou romper com grande ruído ou violência, despedaçar-se, estalar-se. É quando em meu peito se arrebentar a fibra que o espírito enlaça, está ligado à dor vivente, à dor da vida, né, gente? Desfolhar, tirar ou perder as folhas ou pétalas, né? E nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Ou nem tirem essas folhas, né? A flor, né? Nem desfolhem a flor, não, aqui no caso, não tirar ou perder as folhas ou as pétalas ou a flor, no caso aqui, né? Faz essa referência à flor. Passamento faz uma referência aqui ao ato ou efeito de falecer, fim da vida, morte, trespasse. Poento, gente, aqui embaixo, né? Do deserto, o poento caminheiro. Poento que tem poeira, caminho com muita poeira, poeiroso. Dobre são as badaladas do sino, né? Como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Como desterro aqui é o ato e efeito de desterrar, desterramento, expulsão da terra natal, degredo, exílio. E aqui, como desterro de minha alma errante, embelecia, né? Tornar mais belo, que a amorosa ilusão tornava mais bela. Embelecia. Definhas, gente. Enfraquecer-se pouco a pouco, extremar-se, mirrar-se. Que por minha tristeza te definhas.
No caso aqui, a mãe dele estava se definhando devido às tristezas do filho. Tem aqui, por fim, eu destaquei prantear-me aqui embaixo e a lousa. Prantear-me, gente, é derramar pranto por alguém ou alguma coisa, lastimar. E lousa aí não é quadro, é mais a lápide, né, do túmulo dele, a pedra tumular. Tá bom, gente? Então, e aqui eu destaquei também porque na versão do Paz está escrito nelas e não tem 2 pontos. Na versão que eu trago aqui, da Ateliê Editorial, que foi muito bem revisada, muito bem cuidada, há a presença de nela, que faz mais sentido, né? A sombra de uma cruz, escrevam nela, né? Na cruz, foi poeta, sonhou e amou na vida. Então tem essa referência, né? Lá na obra do Pai está nelas, né? Como se fosse a sombra de uma cruz, não faz sentido escrevam nelas, não faz sentido nelas aí. E precisava dos 2 pontos também, enfim. Como eu falei aqui, se vocês acompanham os vídeos do Paz 1, desde o Paz 1, vocês repararam que aqui eu comentei diversas vezes que as obras transcritas, o material transcrito pelo Paz costuma conter alguns erros bem complicados, vamos dizer assim, que acabam atrapalhando a leitura ou a interpretação do texto em alguns momentos. Infelizmente, o Paz não tem esse cuidado todo. Então vamos aqui para a análise do poema, gente. No poema vai prevalecer o uso de versos decassílabos, ou seja, com 10 sílabas poéticas. Um exemplo só, o exemplo que eu encontrei aqui dentro do poema, que não tem 10 sílabas poéticas, que não é a mesma coisa que 10 sílabas gramaticais, é esse último verso da primeira estrofe, em pálpebra demente. Tá bom, gente? Que é um poema, em uma pálpebra, 2, 3, 4, de 5, mente 6. Lembrando que a gente para de contar as sílabas poéticas na sílaba tônica da última palavra, tá bom? Então esse verso aqui não tem 10 sílabas poéticas, por isso que eu coloquei aqui. Prevalece no poema o uso de versos decassílabos, mas não em todos os versos. O poema pertence à primeira parte do livro Lírio dos 20 Anos. É um poema bastante representativo da segunda geração do romantismo, ou seja, se vocês forem pegar o projeto estético da segunda geração do romantismo, esse poema é muito representativo do que foi essa segunda geração. Haverá nesse poema a presença da idealização amorosa por meio do amor platônico, ou seja, é um amor que não se realiza, mas há uma idealização intensa da mulher amada. Por exemplo, ele vai afirmar aqui, nessa estrofe aqui, na segunda metade do poema, vamos dizer assim: beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Ou seja, uma idealização muito intensa do poema. Há também o eu lírico vai apresentar uma profunda melancolia durante o poema, isso é muito marcante. É um ambiente, é uma atmosfera muito melancólica e triste, né? E mórbida também. E a morte vai representar uma forma de evasão dos problemas, das desilusões que o eu lírico tem com a vida. E a gente também pode identificar a constância da rima entre o segundo e o quarto verso de cada estrofe. Vocês vão ver aqui, por exemplo, ainda rima com linda, flores com amores, amigo contigo, esquecida com vida, tanto com canto, repousa com lousa, vivente com demente, vento com pensamento, com passamento, perdão, caminheiro com sineiro, embelecia com consumia, e vai construindo algumas rimas, minhas com definhas, zombavam com duvidavam. Ele fez essa constante rima. Tá bom, gente? Então vocês vão vendo aí como há toda uma questão ultrarromântica de idealização constante do amor, essa atmosfera mórbida do eu, descanse o meu leito solitário na floresta dos homens esquecida. A sombra de uma cruz escrevam nela.
foi poeta, sonhou e amou na vida. Uma intensa idealização aqui, a construção dessa atmosfera meio mórbida, né, que vai ser escrito na cruz dele. Então, isso é um poema basicamente típico da segunda geração do romantismo, assim. É um poema que sintetiza essas relações e também potencializa os sentimentos, né? Também é um poema muito famoso porque consegue despertar esses sentimentos nos leitores, esse sentimento muito adolescente, aqui desse amor idealizado intenso do eu lírico, que é muito comum entre diversos adolescentes. E esse tédio também, um pouco de depressão, são aspectos que marcam até hoje assim, os sentimentos de muitos adolescentes, muitas angústias, na verdade, de uma parte considerável dos adolescentes, e essa angústia acaba e a obra do Álvaro de Azevedo acaba sendo muito popular entre os jovens, em parte por isso, por ele tratar de forma muito recorrente dessas angústias dos jovens. Uma pergunta que vocês fazem aqui o tempo todo, né? É uma dúvida central, vamos dizer, que assim, quem vai fazer o Paz? Como é que esse poema pode cair no Paz? Como é que pode ser avaliado, cobrado, enfim. A palavra que vocês preferirem usar aí. Primeiramente, a interpretação do sentido de um fragmento do poema e a análise de sua estrutura morfossintática. Aqui só faltou ponto e vírgula, tá, gente? Aqui no final. Era para ter um ponto e vírgula. Mas, aqui voltando ao tópico, basicamente é muito difícil cair o poema inteiro, porque ele é um poema muito extenso. É provável que caia um trecho e, a partir desse trecho, o candidato ou a candidata tenham que fazer a interpretação de um fragmento desse trecho do poema e fazer uma análise morfossintática. E aí pode cair também o que pode acabar tendo uma relação boa a isso, o vocabulário do poema, em algum momento, o uso da segunda pessoa do singular e do plural e a flexão dos verbos. É preciso ter muita atenção à flexão dos verbos na segunda pessoa do singular, o uso, né, geral da segunda pessoa do singular e do plural, e também a flexão que vai ter dos verbos ali na segunda pessoa, ou uso de pronomes de algum pronome na segunda pessoa. Então, tudo que faz essa referência à segunda pessoa do singular ou do plural é muito importante que vocês tenham muita atenção. Tá bom, gente? É um item que o pai sempre cobra, assim, quando se fala em romantismo, até um item típico, né, que é a relação do poema e do autor com o contexto de produção do romantismo brasileiro, principalmente por meio da comparação com outras gerações românticas, que basicamente pode cobrar desde a própria geração, né, analisar a presença ou não de um determinado elemento típico da segunda geração do romantismo, ou até trocar ele de geração para tentar criar um peguinha que ficaria errado. Por exemplo, o poema Álvaro de Azevedo foi um autor que simbolizou o nacionalismo na literatura brasileira. Aí não, sendo um autor da primeira geração do romantismo, aí é um item falso. Ele é um autor da segunda geração do romantismo, como estamos vendo aqui. Então é um item muito fácil de ser feito, assim, que os examinadores costumam elaborar. Por fim, eu destaco na prova de redação, o poema Lembrança de Morrer pode ser um texto motivador para a produção de uma dissertação sobre a depressão, especialmente na adolescência. Tá bom, gente? Bem, é isso. Caso tenham qualquer dúvida, é só deixar nos comentários logo abaixo que estarei aqui para ajudá-los. Tá bom? É isso, gente. Convido vocês também para curtirem os nossos vídeos de outras análises de obras do Paz 2 aqui da UNB. Tá bom, gente? É isso. Tchau e até a próxima.